Salmo número 33, nos diz assim a palavra de Deus: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Vamos orar mais uma vez. Pai, rogamos-te, ó Deus, rogamos-te a tua bênção agora sobre o teu povo aqui presente, reunido, para te louvar. O teu povo aqui reunido para reconhecer e dar ações de graças ao Senhor e te prestar o louvor que te é devido. Ajuda-nos, pois, ó Deus, a ter os nossos olhos, corações e mentes prontas, ó Deus, para aprender mais de Ti e contemplar mais da Tua grandeza, da Tua majestade. Ensina-nos, ó Deus, a vivermos como para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Meus irmãos, os nossos relacionamentos, eles são difíceis. Relacionamentos humanos de qualquer espécie são complicados. E nós todos sabemos o motivo pelos quais eles são difíceis de serem mantidos. São relacionamentos difíceis de serem preservados. São relacionamentos difíceis de serem desenvolvidos. E se você prestar atenção, todos eles passam por essas dificuldades. O casal que é unido em amor por Deus e que passa por um período planejando ficarem juntos para sempre. Durante um período eles vislumbram coisas tão maravilhosas para si, mas passados alguns anos que esse sonho se realiza, sempre há dificuldades que parece que não haviam quando do começo dessa relação. Parece que as pessoas se esquecem daquilo que as fez desejar estarem juntas e passam a prestar mais atenção naqueles defeitos que sempre estiveram lá, mas parece que de uma hora para outra eles tomam um vulto maior do que tinham antes. O profissional que no seu relacionamento profissional, no seu emprego, com os seus colegas ou com os seus
superiores, que no começo da sua carreira mostrava aquela determinação, aquela motivação, aquele empenho, aquela satisfação em servir naquilo para o qual ele se preparou, muitas vezes ele passa por momentos onde depois de algum tempo ele também só percebe os problemas, as dificuldades, e muitas vezes ele só enxerga as coisas contrárias àquilo que ele entende que é o certo. O relacionamento entre irmãos na igreja passa por coisas semelhantes. Quantas vezes nós, no começo dos nossos relacionamentos como irmãos na fé, enxergamos no outro aquele ombro amigo, aquela pessoa com quem você pode compartilhar as suas dificuldades de crescimento na fé. Mas parece que depois de um tempo, aquela mesma pessoa, você não a julga mais merecedora de ouvir aquilo que você tem para compartilhar. E por fim, para exemplificar, nós poderíamos usar o nosso relacionamento com Deus. Tente lembrar, tente buscar na sua memória como foi o início da sua vida cristã. E como talvez você tenha percebido tão claramente o quanto Deus se fazia presente na sua vida. E lembre-se daqueles outros momentos em que parece que tudo se tornou mecânico. E aquilo que deveria ser expressão de louvor e expressão de adoração, por vezes talvez tenha se transformado num cumprimento de agenda ou no cumprimento de uma obrigação. Meus irmãos, nós lemos na liturgia de hoje uma convocação do povo de Deus para o louvor na adoração vespertina, coisa que se encaixa perfeitamente nesse momento nosso. Vimos que o Deus Criador merece todo o nosso louvor. Vimos depois, no texto de Gênesis 50, o quanto esse Deus Criador é poderoso para manter e para sustentar e para ser providente na vida daqueles que são seus. E o autor do Salmo 33, ele vai nos mostrar motivos para que a gente louve a Deus. O nosso relacionamento com Deus exige que nós o louvemos. Hoje eu quero falar sobre as duas faces do genuíno louvor, conforme ele é explicado nas Escrituras. O autor do Salmo 33 vai falar sobre essas duas faces que existem num verdadeiro louvor, num verdadeiro e legítimo louvor, segundo as páginas das Escrituras. E a primeira face desse louvor vai nos mostrar a quem cabe louvar a Deus. O texto começa fazendo exatamente tal como nós começamos hoje, fazendo uma convocação para se louvar a Deus. Olha aí os versículos de 1 a 3. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Meus irmãos, o salmista aqui, ele, veja, e parece não, de fato não é à toa que esse salmo está logo após o salmo de número 32. O salmo de número 32 é um salmo de Davi, nós sabemos, né, que ele é um salmo do rei Davi, e um salmo que nós chamamos de penitencial, um salmo cujo objetivo é a busca pelo perdão de Deus diante de transgressões, diante de pecados cometidos. E no entanto, depois desse salmo, onde claramente o salmista toma consciência de que o perdão de Deus está ali e lhe foi concedido, há no salmo seguinte, que nós não sabemos quem é o autor, há ali uma convocação para se louvar a Deus. Mas veja que não é qualquer um que deve louvar a Deus. João Calvino diz que Deus não se agrada de quando um ímpio toma para si o privilégio de louvar a Deus. E quando nós vemos, por exemplo, Jesus sendo reconhecido pelos demônios, ele imediatamente dizia: cale-se. Me parece que é exatamente isso. Ele não queria que da boca de espíritos imundos a verdade a respeito dele fosse proclamada. Mas o salmista diz: exultai, ó
justos no Senhor. Meus irmãos, cabe aos justos louvar a Deus. Não cabe a ninguém mais, além daqueles que foram justificados por Deus, o dever de louvá-lo. É aos justos que cabe esse dever. São eles que devem executar o louvor, que devem prestar o louvor a Deus. Não se pode esperar de outro, mas só se deve esperar daqueles que o próprio Deus os justificou e os transformou e os tornou seu próprio povo, tal como nós cantamos aqui. É o teu povo aqui presente. Cabe a nós louvar a Deus. E tantas vezes eu me pego pensando sobre quantas vezes o nosso relacionamento com Deus tem passado por aquelas dificuldades que nós acabamos de falar. E talvez nós vimos a casa do Senhor no dia do Senhor para louvar o Senhor, mas com outros relacionamentos em mente. E nos esquecemos de que cada atitude do culto ao Senhor deve ser para o seu louvor, deve ser para a sua glória. Nos esquecemos que enquanto estamos cantando os hinos, que nós cantamos semana após semana, que nós deveríamos estar louvando a Deus com aqueles cânticos, com aqueles hinos, com aquelas palavras. Existe uma palavra no Antigo Testamento, e existe uma outra palavra no Novo Testamento para expressar louvor. E é curioso que a palavra do Novo Testamento é a mesma palavra que dá origem à nossa palavra elogio. Louvar a Deus é elogiá-lo, é engrandecê-lo. Você por vezes talvez tenha passado por situações em que viu ou ouviu de alguém exatamente isso: poxa, esse seu trabalho é digno de louvor, não é digno de elogio. Louvar a Deus é elogiá-lo, e isso cabe aos justos. E não se pode, meus irmãos, não podemos esperar que isso seja feito por outros, porque cabe àqueles que Deus chamou e justificou para que pudessem estar reconciliados com Ele novamente. Exultar essa expressão carrega dentro de si uma satisfação, aquela alegria de nós podermos estar aqui e podermos desfrutar do privilégio de estarmos aqui. Nós temos a tendência de achar que aquilo que nós fazemos aqui é aquilo que todo mundo faz em todos os lugares. Deus tem nos dado bênçãos sem medida nesse lugar, a oportunidade de nós louvarmos a Deus, bendizermos e enxergarmos as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. E Ele tem nos alimentado, e tem nos edificado, e tem nos fortalecido. Mas todas essas coisas, elas são motivos para louvar a Deus. E veja, isso é tão característico do povo de Deus, que a segunda parte do primeiro versículo diz que aos retos fica bem louvá-lo. A expressão que o salmista usou aqui poderia ser ela poderia ser substituída por algo assim: aos retos é delicioso o louvor. É isso. Aos justos, aos retos, há uma coisa que é prazerosa: é louvar. É como se ele estivesse falando isso, né? Quando ele diz aos retos fica bem louvá-lo, uma expressão que a gente não usa exatamente nesse contexto, mas se nós a substituíssemos por algo semelhante a isso: aos retos é delicioso louvar. É essa a expressão que ele está passando. Veja, nós deveríamos ter satisfação, contentamento, prazer em poder louvarmos a Deus, em podermos entoar cantos de louvor a Deus, em podermos lembrar de Deus e meditarmos nas coisas que Ele tem feito, nas coisas que a palavra de Deus nos ensina, e contemplarmos a grandeza, a graça e a beleza de Deus. Cabe a nós, deve ser agradável. Veja, não pode ser penoso, não pode ser penoso. Se está sendo penoso, há algo neste relacionamento que precisa ser resolvido. E não está, o problema não está na outra parte. O problema está em nós.
esse relacionamento envolve todo o nosso ser. Veja, os versículos 2 e 3, eles falam sobre os meios que Deus provia para o povo naquele momento, para que o louvor fosse mais intenso, para que ele fosse mais vívido. Celebrai o Senhor com harpa, louvai com cânticos no saltério de 10 cordas, entoai novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Todas essas coisas estavam envolvidas num contexto para enfatizar, para intensificar o louvor a Deus. Eram meios que Deus usava. Não quer dizer que hoje nós temos que usar a harpa, usar o salto, não, mas de fato meios, instrumentos literalmente que Deus usava para que o povo pudesse ter prazer em louvar a Deus. Meus irmãos, a primeira face do que é o louvor genuíno é o fato de que o louvor genuíno cabe aos justos, aqueles que foram chamados por Deus para fazer isso. E nós deveríamos nos deleitar em poder estar aqui, e em podermos, mesmo quando não estamos aqui, mas estamos no nosso dia a dia, trazer à memória as coisas que Deus tem feito, aquilo que nós lemos e temos aprendido na palavra de Deus, e nos deleitarmos na grandeza de Deus, e reconhecer quão grande é o nosso Deus, que maravilhoso é esse Senhor que nós servimos. Nós somos chamados a louvar a Deus. Nós somos um povo que foi criado e é sustentado para louvar um Deus que é um Deus criador e sustentador. A primeira face do louvor legítimo é que ele cabe aos justos. A segunda face desse louvor legítimo, o autor vai mostrar que por que nós devemos louvar a Deus. Ele vai apresentar duas razões. A primeira razão é porque Ele é o grande Criador de todas as coisas. Quando a gente vai elogiar alguém e elogia por algo de bom que a pessoa fez, a gente reconhece algo de bom, reconhece que ela fez bem feito, que ela foi aplicada, que ela foi empenhada em fazer isso. E veja, há um feito daquela pessoa que merece o seu elogio. Assim você julga e assim você expressa o seu elogio para aquela pessoa. Não é isso? Normalmente é isso. Você vê algo que ela fez e aí você a elogia por isso. O salmista vem mostrar que Deus tem coisas grandiosas que Ele fez, que merecem o louvor. Olha o que ele diz, versículo 4 em diante. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, e a terra está cheia da sua bondade. Aqui a gente começa a ver que Deus e a sua palavra, aquilo que Ele fala e aquilo que Ele faz, são coisas que não são dissociadas, mas estão sempre juntas. Olha o que Ele fez a partir do versículo 6. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo. Sabe por quê? Versículo 9. Pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. O salmista está convocando o povo de Deus para prestar atenção nos motivos que o povo de Deus tem para louvar a Deus. Sabe por que todos devem temer ao Senhor? Porque todos devem honrá-lo, porque todos devem louvá-lo. É como se o autor bíblico estivesse falando: eu vou lhes dar motivos para isso. E o motivo, quando ele encerra isso, é o que está no versículo 9. Porque Ele falou e tudo se fez. Se você elogia alguém por algo que essa pessoa fez, por algo que ela costuma fazer e fazer bem feito, pense em quanto você deveria elogiar a Deus, porque Ele falou e tudo se fez. O que pode ser mais digno de louvor? Que obra, que feito, que realização pode ser mais digna de louvor do que saber que Deus falou e tudo se fez? É como se Ele estivesse dizendo assim: preste atenção, se Ele falou e tudo se fez, o que não é possível para esse Deus? Como você não louva a esse Deus? Se você está elogiando outras pessoas e reconhecer outras pessoas por aquilo que elas fazem é bom,
quanto mais nós devemos louvar a Deus, afinal de contas, Ele falou. Ele simplesmente falou e tudo se fez. É assim, o versículo 4 diz que a palavra do Senhor é reta. Esse adjetivo da palavra de Deus aqui, ele representa a essência da palavra de Deus. Ele não é simplesmente uma qualidade a mais, mas a palavra de Deus é reta. A retidão, a justiça, a correção, a integridade na palavra de Deus. E a palavra de Deus e o ser de Deus, eles não são dissociados. Por isso que a segunda parte do versículo é: e todo o seu proceder é fiel. Aquilo que é a palavra de Deus é Deus, e assim Ele age. Muitas vezes nós somos, às vezes, acusados por pessoas nos nossos relacionamentos de que nós falamos uma coisa e fazemos outra. E é verdade, mas Deus não é assim. A palavra de Deus é reta e o seu proceder é fiel. Ele está comparando uma coisa com a outra, dizendo assim: olha, Deus fala só o que é certo e faz da mesma maneira apenas aquilo que é certo, que é íntegro, que é justo. Ele ama a justiça e o direito, e a terra está cheia da sua bondade. Esse é o Deus que merece o louvor do seu povo. Ele é fiel. O seu proceder é fiel, o seu proceder é inabalável, ele é firme, ele não vacila. O seu proceder é fiel. Veja a bondade do Senhor. Diz o texto: a terra está cheia da bondade do Senhor. A palavra bondade aqui, ela é exatamente a mesma palavra para graça, para misericórdia. A graça do Senhor, ela alcança pessoas em toda a terra. É esse Deus poderoso que cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele é um Deus criador, e Ele cria vida por meio da sua graça em todos os confins da terra. Esse Deus é digno de ser louvado pelo seu povo. Por quê? Porque Ele é um Deus criador. Ele é poderoso na sua criação. O versículo 7 diz isso: Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas, as grandes ondas. Por isso, meus irmãos, todos devem temer a Deus. Na verdade, todos devem temer a Deus, mas do ímpio não se pode esperar isso. Ele peca nisso, porque ele não consegue, ele não sabe, ele não tem consciência de que ele precisa louvar a Deus. Mas os justos, a eles fica bem louvar a Deus. A eles deve ser prazeroso louvar a Deus. Temam o Senhor. E veja, não é uma ameaça isso aqui, mas o temer aqui é o temer de honra. A mesma honra que se dá àqueles a quem a gente elogia. Ao elogiar alguém, você está honrando aquela pessoa. Quanto mais a Deus, quanto mais a Ele, que pelo poder da sua palavra, Ele simplesmente falou e tudo se fez. O primeiro motivo que o salmista nos dá para louvar a Deus é porque Ele é o Deus criador, tal como nós lemos no Salmo 134. Nós devemos louvar a Deus porque Ele criou todas as coisas. A primeira face do legítimo louvor é que cabe aos justos. Nós somos chamados para louvar a Deus. A segunda face fala, em primeiro lugar, que devemos louvar a Deus porque Ele é o Criador. Mas em segundo lugar, porque Ele é o grande sustentador de toda a sua criação. Dos versículos 10 até o 19, a gente vê a descrição disso. Ele começa dizendo: o Senhor frustra os desígnios das nações, anula os intentos dos povos. Veja, as pessoas, os poderosos principalmente, têm intentos, têm desígnios, têm os seus decretos, e do alto do seu poder e da sua autoridade, eles imaginam que eles jamais são frustrados. Mas o salmista diz: o Senhor frustra os desígnios das nações. Ele anula, Ele torna nulo os intentos dos povos. Esse Deus que cria, Ele também conduz a sua criação. Ele sustenta a sua criação e leva a cabo, conforme o seu decreto,
Ele faz tudo isso conforme o seu querer. Ele não deve ser louvado simplesmente porque Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, mas porque além disso, não bastasse isso, Ele sustenta com todo o poder todas as coisas que Ele criou. E olha o contraste que existe entre o versículo 10 e 11. Se no 10 Ele frustra os desígnios dos homens, o 11 nos diz: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Ele não é como os poderosos, Ele não é como os chefes de nações, Ele não é como os povos, sejam eles quais forem, porque todos os poderosos da terra têm os seus decretos frustrados. Mas os decretos, os desígnios de Deus duram por todas as gerações, duram para sempre. Olha o contraste para explicar como Deus deve ser louvado pelo seu povo, porque além de Criador, Ele é o sustentador, é Ele quem conduz a história de todos os povos, em todos os lugares. Ele frustra aqueles que se acham poderosos, mas os seus desígnios duram para sempre. O Senhor sabe tudo o que ocorre. Não há rei que se salve. Veja o que o versículo 16 diz: não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. E aqui a expressão para salvar, não há rei que se salve, é a mesma expressão usada para a salvação das pessoas, a salvação daqueles que Deus poderosamente agracia. Mas veja que no versículo 19 ele diz que os olhos do Senhor estão lá para livrar-lhes a alma da morte, para salvar a alma da morte. Os reis não se salvam nem das circunstâncias terrenas, mas Deus salva aqueles que são seus da morte. Olha o contraste de novo que o salmista apresenta entre um pretenso poder dos homens e o real poder daquele que sustenta todas as coisas, do nosso Deus. Meus irmãos, Deus cuida daqueles que são seus, e Ele vai fazendo isso pela sua providência. Veja o versículo 18: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Aqueles que não o temem, se soubessem disso, tremeriam. Os olhos do Senhor estão sobre todos. Mas aqui, os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. E o temer aqui é o mesmo que o temer do outro versículo, é o honrar a Deus. Isso não é ameaça, isso é um consolo. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, estão sobre aqueles que são os seus justificados. Isso é consolo e não ameaça. Como é bom saber que Deus cuida de nós. Os olhos de Deus estão sobre aqueles que são seus. Isso é motivo para louvar a Deus. Na nossa caminhada, nas nossas dificuldades, lembrar que os olhos do Senhor estão sobre nós é motivo para louvar a Deus. Por mais difícil que esteja a situação, os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. O Senhor não virou as costas para o seu povo e não vira para o povo da aliança. Ele permanece atento, olhando, contemplando, cuidando, preservando, sustentando. Ele criou e Ele preserva e sustenta todos aqueles que são seus. De um lado, nós devemos louvar a Deus, cabe a nós o louvor a Deus. De outro lado, devemos louvar a Deus porque Ele é o Criador e porque Ele é o sustentador de todo o seu povo. Essas são as duas faces do verdadeiro e do genuíno louvor a Deus. Mas o salmista, quando explica essas duas faces, ele mostra quais são as consequências de se entender isso e de se viver, portanto, em conformidade com isso. E ele mostra isso nos 3 últimos versículos, 20 a 22. Quem entende que precisa louvar a Deus, que deve louvar a Deus, que deve louvá-lo porque Ele é o Criador, porque Ele é o sustentador, vive
essa consequência. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia. A nossa alma, ela aguarda, ela espera na esperança do Senhor. Se eu sei que Deus é o Criador, se eu creio que foi Ele quem fez todas as coisas, e se eu creio que Ele sustenta tudo, e que Ele tem me sustentado, mesmo eu desejando estar em outra situação aos meus olhos melhor do que aquela que eu estou, mesmo assim, se eu sei, se eu creio, eu deveria esperar no Senhor. Eu deveria enxergar nele o meu auxílio, o meu escudo. O meu coração deveria se alegrar, porque eu confio nesse santo nome desse Deus Todo-Poderoso. E o desejo de quem age assim é clamar a Deus: Senhor, seja sobre nós a tua misericórdia. Lembra da bondade do Senhor que está sobre toda a terra? É ela que dirou: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, assim como nós esperamos em ti. Meus irmãos, é nele que o nosso coração se alegra. A ênfase desse versículo está exatamente nesse nele. É nele que nós devemos depositar a nossa esperança. É nele que nós devemos depositar a nossa alegria. Por quê? Porque ele é digno de louvor. Por quê? Porque ele criou todas as coisas. E porque ele continua sustentando a sua criação. E mais, os seus olhos estão sobre aqueles que são dele. E ele, então, é a nossa fonte de esperança, é a nossa fonte de alegria, e é a misericórdia dele que nós almejamos dia a dia enquanto nós estivermos aqui. Regozijo verdadeiro a nossa alma só vai ter em Deus. Por isso que fica bem louvar a Deus. Por isso que deve ser prazeroso louvar a Deus. Nós somos chamados a louvar a Deus, porque Ele é Criador, porque Ele é sustentador. E uma vez que nós entendemos isso, nós viveremos com confiança e esperança por causa desse amor inabalável de Deus. Concluindo, meus irmãos, quando a gente olha para isso e a gente vê o Salmo dessa maneira, talvez os judeus também pudessem enxergá-lo exatamente tal como nós falamos até agora. Mas nós temos algo a mais para falar a respeito desse Salmo. Quando nós dissemos que somos chamados para louvar a Deus, para louvar a Deus, o livro do Apocalipse, no capítulo 15, diz o seguinte: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Veja como muito do salmo que nós vimos está reproduzido aqui. A quem cabe isso? Ao povo de Deus. A adorar a quem? Ao Cordeiro. Essa é a adoração que estava sendo prestada e cantado o hino, o cântico do Cordeiro. Meus irmãos, cabe a nós louvarmos a Deus. E aqui a gente vê a expressão desse louvor nos céus, louvando-se ao Cordeiro. É a Ele o nosso louvor, é a Ele a nossa adoração. E todas as nações virão. Deus tem povo em todos os lugares desse mundo. E todos eles, cabe a eles louvar. E louvar a quem? Ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Nós devemos louvá-lo porque Ele é Criador. Quem é Criador? João 1,3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quem é o Criador? É
Cristo. Ele criou todas as coisas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Percebe quando eu falei que nós temos algo a mais do que os judeus na sinagoga tinham quando olhavam para esse salmo? Nós temos mais clareza sobre quem é o Deus que nós servimos, quem é esse Deus que é o Cordeiro, quem é esse Deus Criador que é Cristo que fez todas as coisas, e sem Ele, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Devemos louvar porque Ele é o grande sustentador. O autor da carta aos Hebreus diz que Ele que é o resplendor da glória, e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quem é o sustentador de todas as coisas? É Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o sustentador de todas as coisas. E quando nós entendermos isso, vamos viver naquela confiança em Deus, tal como Paulo escreve aos Romanos no capítulo 11, quando ele diz, se referindo a Cristo, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É para ele, é para Cristo, é por ele, é tudo para ele. Nós somos um povo criado e sustentado pelo louvor de um Deus Criador e sustentador. Os irmãos, que Deus possa nos fazer crer cada vez mais nessas verdades e entender aquilo que Ele quer de nós, seu povo. Tenhamos alegria em colocar em prática esse relacionamento no qual Ele mesmo nos inseriu. Cabe a nós louvá-lo, cabe a nós louvá-lo, porque Ele é um Deus Criador, sustentador. Descansemos nele por conta disso. Que Deus nos abençoe.